As tigelas de encantamento surgiram como instrumentos mágicos usados nas práticas espirituais da Mesopotâmia antiga. Elas foram criadas por volta do século VI e VIII d.C., período em que as crenças sobrenaturais desempenhavam um papel fundamental na vida das pessoas. A maioria das tigelas encontradas foi confeccionada em argila, um material acessível e resistente, o que ajudava a popularizar seu uso entre as famílias comuns. Esses objetos de proteção eram especialmente procurados por comunidades que acreditavam na influência direta dos demônios sobre o cotidiano. As tigelas carregavam a promessa de afastar energias malignas e trazer segurança ao lar. O formato das tigelas lembra bastante as tigelas modernas de cereais, com tamanho ideal para serem armazenadas de forma discreta nas residências. A superfície da tigela era cuidadosamente preparada para receber as inscrições mágicas que visavam combater o azar e afastar demônios. Esse trabalho era frequentemente realizado por especialistas em rituais, que inscreviam fórmulas de proteção que percorriam a tigela em espirais. Essas inscrições, em sua maioria, eram feitas em aramaico ou em outras línguas locais, de modo que todos que precisassem pudessem entender os encantamentos. As palavras gravadas simbolizavam a força da proteção espiritual buscada pela família. O simbolismo das tigelas de encantamento ia além de uma simples prática supersticiosa. Tratava-se de um ritual que unia pessoas ao redor da crença de proteção divina contra forças do mal. O medo de demônios e espíritos era muito comum, e a sociedade mesopotâmica investia em práticas que ajudassem a controlar essas influências malignas. Os demônios eram vistos como entidades que podiam interferir na saúde, no relacionamento e até no bem-estar familiar. Dessa forma, as tigelas se tornavam uma barreira espiritual visível, que declarava a presença de proteção e resguardo. Cada casa com uma tigela de encantamento passava a ter uma defesa invisível. O processo de criação das tigelas também era cercado de reverência, e muitos acreditavam que o ritual de escrita já tinha, por si só, um poder de selamento contra o mal. Cada palavra inscrita tinha um significado específico, e os encantamentos seguiam fórmulas consagradas por especialistas. Algumas das fórmulas eram transmitidas de geração em geração, e muitos praticantes realizavam verdadeiros atos de devoção enquanto escreviam as palavras de proteção. Esse cuidado detalhado e devocional reforçava o poder místico das tigelas, e para muitas famílias, elas eram uma das únicas formas de defesa acessíveis contra demônios. Dentro das tigelas, a tradição mesopotâmica mantinha símbolos e fórmulas que muitas vezes remetiam a histórias e figuras míticas conhecidas. A crença de que a tigela funcionava como uma prisão para o espírito maligno motivava sua estrutura específica, como as inscrições em espiral. No centro das tigelas, era comum encontrar uma imagem representando um demônio aprisionado, muitas vezes com correntes, sugerindo que ele estava sob controle. Esse símbolo ajudava a fortalecer a percepção de que o mal estava restrito e não podia afetar o lar. O demônio, representado em posição de submissão, reforçava a sensação de segurança para aqueles que o possuíam. Além das casas comuns, as tigelas de encantamento foram usadas em templos e em locais sagrados, onde reforçavam a segurança espiritual da comunidade. Os religiosos e sacerdotes incentivavam seu uso, e elas se tornaram uma prática quase universal para famílias em busca de paz e proteção. Em tempos de dificuldades e de insegurança, as tigelas ofereciam um amparo emocional e espiritual, fortalecendo as pessoas contra o medo do invisível. Assim, esses objetos encapsulavam um tipo de espiritualidade prática e acessível, que permitia às pessoas manterem seu senso de segurança diante dos mistérios da vida e da morte. As tigelas de encantamento eram cuidadosamente desenhadas para serem tanto objetos de proteção quanto símbolos de poder espiritual. A inscrição em espiral começava na borda da tigela e seguia até o centro, como uma forma de aprisionamento simbólico do mal. Esse estilo de escrita em espiral não era uma escolha aleatória. Acreditava-se que ele ajudava a canalizar as energias dos encantamentos, levando o espírito demoníaco ao centro. Essa organização era fundamental para garantir que a tigela atuasse como uma barreira eficiente contra as forças malignas. Assim, cada palavra e cada curva tinham uma razão ritualística. As palavras inscritas na tigela eram muitas vezes encantamentos de proteção, invocações a figuras divinas e maldições para o espírito aprisionado. Esse texto não seguia um padrão único, mas podia variar de acordo com o tipo de ameaça e o objetivo do ritual. Em muitas tigelas, nomes de deuses locais ou referências a figuras sagradas eram incluídas para aumentar a eficácia da proteção. Esse uso de linguagem poderosa era comum na Mesopotâmia,
onde a palavra escrita possuía força sagrada. As famílias confiavam na eficácia dessas fórmulas para se defender de ataques invisíveis. No centro da tigela, era comum encontrar ilustrações de demônios aprisionados ou em posição de submissão. Essas imagens frequentemente mostravam figuras com correntes ou amarradas, reforçando a ideia de contenção do mal. Muitas dessas figuras tinham características grotescas, como cabeças grandes e corpos desproporcionais, o que aumentava o efeito visual de aprisionamento. A representação de demônios nesse estilo contribuía para criar uma imagem clara de controle e segurança para os que usavam a tigela. Esse toque visual também reforçava a força simbólica dos encantamentos. Alguns estudiosos acreditam que os desenhos dos demônios nas tigelas eram, em parte, uma maneira de transformar o medo em algo tangível e controlável. Ao dar uma forma específica ao demônio, as pessoas conseguiam imaginar o mal sendo restringido. Essa abordagem tornava a ameaça mais compreensível e menos abstrata, permitindo que a população lidasse melhor com seus medos. Era como se o mal fosse materializado e, portanto, mais fácil de controlar e banir. Essa estratégia psicológica ajudava a aliviar a ansiedade e aumentava a confiança na eficácia da proteção oferecida pela tigela. As tigelas de encantamento podiam também trazer a representação de figuras protetoras, como animais ou deuses guardiões, ao lado das inscrições. Esses elementos adicionais ajudavam a reforçar o poder defensivo da tigela e criavam uma rede de proteção visual e espiritual. Esses símbolos variavam conforme a cultura e a época, mas todos buscavam fortalecer o objetivo de afastar o mal. Essa composição reforçava a crença de que a proteção divina estava presente e que o mal não teria poder diante dessas forças guardiãs. Assim, a tigela se tornava um verdadeiro campo de batalha simbólico contra o mal. As tigelas de encantamento, portanto, não eram apenas recipientes com inscrições mágicas, mas sim artefatos profundamente significativos, que uniam cultura, fé e arte. Cada curva, palavra e imagem trabalhava em conjunto para criar um poderoso símbolo de proteção. O cuidado em construir esses detalhes reforçava a ideia de que o mal estava sob controle. Na prática, essas tigelas se tornavam pontos focais de fé e esperança, ajudando a afastar as sombras que cercavam a vida cotidiana na antiga Mesopotâmia. Lilith é uma figura enigmática, envolta em mistério e com uma longa trajetória na tradição mítica. Ela aparece em lendas judaicas medievais como a primeira esposa de Adão, antes de Eva, e se recusa a se submeter a ele. Esse mito retrata Lilith como um espírito independente, que foge do Éden para manter sua liberdade, o que a transforma em um símbolo de rebeldia. Ao longo dos séculos, essa figura se tornou associada a aspectos negativos, como a vingança contra crianças e mulheres grávidas. Essa história desafiante a consagrou como uma presença demoníaca na cultura judaica. A ideia de Lilith como primeira esposa de Adão não aparece na Bíblia, mas em textos judaicos posteriores, como o alfabeto de Ben Sira. Neste relato, Lilith abandona o Éden e se torna uma ameaça à humanidade, especialmente aos recém-nascidos. Ao desafiar Adão, ela ganha fama como um espírito de independência e poder sombrio. Sua imagem passa a ser vista com receio, mas também com admiração entre aqueles que a interpretam como uma figura desafiadora. Esse conflito entre submissão e independência é uma das chaves para entender a complexidade do mito de Lilith. Lilith também é conhecida por ter feito um pacto com anjos enviados por Deus, prometendo não atacar crianças que usassem um amuleto protetor. Esse pacto criou a tradição de usar amuletos com o nome de Lilith, especialmente para proteger os bebês. Esse costume reflete a crença na eficácia de objetos sagrados contra o mal e conecta Lilith ao poder do divino e do ritual. Embora ela seja vista como uma ameaça, o pacto mostra uma face mais ambígua da personagem. Esse detalhe traz uma dualidade interessante, em que Lilith, mesmo sendo temida, pode ser afastada por meio de rituais de proteção. Na tradição judaica, Lilith é muitas vezes retratada como uma figura noturna e misteriosa, associada à lua e às sombras. Essa conexão com a noite reforça sua imagem como um espírito independente, que se move longe da luz do dia. A cultura judaica medieval via nela o poder das forças ocultas que vagam nas trevas. Essa relação com o desconhecido contribuiu para torná-la uma figura fascinante, mas também amedrontadora. O medo do desconhecido, representado por Lilith, era uma força poderosa na cultura e na religião, onde o nome dela era evitado, por receio de atrair sua atenção. A presença de Lilith na tradição judaica medieval inspirou diversos rituais e amuletos destinados a proteger contra sua influência.
Amuletos eram comumente usados para afastar sua presença, e rituais de expulsão eram realizados para proteger casas e famílias. Essa tradição se espalhou por várias regiões, mostrando a abrangência e persistência da crença em Lilith como uma força demoníaca. Esses rituais simbolizavam a luta constante contra o mal e refletiam o desejo de segurança e proteção nas comunidades. Assim, Lilith tornou-se uma personagem essencial na espiritualidade popular judaica. A figura de Lilith na tradição judaica medieval representa o conflito entre submissão e independência, vida e morte, luz e escuridão. Suas representações variam de um espírito rebelde e independente a um demônio infanticida, ilustrando a ambiguidade de sua personagem. Para alguns, ela era um símbolo de perigo e desordem. Para outros, uma figura que representava a liberdade e a força. Lilith, portanto, permaneceu uma presença inquietante, mas profundamente significativa na tradição judaica, atravessando eras e culturas com um impacto duradouro. O nome Lilith tem uma origem etimológica complexa, que remonta às antigas línguas mesopotâmicas. Na cultura suméria, a palavra Liu ou Lilitu era usada para descrever espíritos ou ventos, sendo que Lilu designava demônios masculinos e Lilitu, femininos. Essas figuras eram vistas como espíritos que vagavam pela noite, trazendo presságios ou doenças. A origem do nome sugere uma conexão com forças que ultrapassam o mundo físico, ligando ao mistério e ao desconhecido. Assim, Lilith se insere em uma longa tradição de seres sobrenaturais na Mesopotâmia. Acredita-se que o nome Lilith também pode ter influências nas línguas acadiana e babilônica, onde termos semelhantes indicavam espíritos malignos. Essa raiz linguística aponta para uma tradição de demônios femininos e masculinos, que variava de acordo com a cultura e o contexto histórico. Esses demônios não eram apenas criaturas do medo, mas entidades que personificavam forças naturais, como o vento. Essa interpretação simbólica ajudou a formar a imagem de Lilith como uma figura ligada a aspectos incontroláveis e enigmáticos da vida. Esses espíritos, incluindo Lilith e os demônios Lilitu, eram frequentemente associados a doenças e infortúnios. Nos textos mesopotâmicos, demônios como Lilith eram acusados de causar convulsões, febres e outros sintomas físicos nas pessoas. Em um contexto médico primitivo, esses espíritos eram responsabilizados por condições que a ciência da época não conseguia explicar. Assim, Lilith e os Lilitu adquiriram uma reputação de espíritos malévolos que vitimizavam homens e mulheres, reforçando seu papel como portadores de mal-estar. Essa ligação entre espiritualidade e doença reflete o medo da vulnerabilidade humana. Os registros mostram que o demônio Lilu era visto como uma ameaça principalmente para as mulheres, enquanto Lilitu atacava especialmente os homens. Esse comportamento especificado era uma maneira de organizar os temores e as ameaças, dividindo os perigos de acordo com o gênero das vítimas. A figura da Lilitu simbolizava, portanto, os aspectos da sexualidade e dos desejos reprimidos, o que ajudava a consolidar Lilith como uma entidade que desafiava normas sociais. Essa representação permitia que a sociedade projetasse seus medos sobre uma figura sobrenatural, dando a Lilith o papel de um espírito desafiador. A visão de Lilith como um demônio feminino reforçava os conceitos de ordem e desordem na sociedade. Em culturas que prezavam pela estabilidade e pela continuidade familiar, demônios que atacavam pessoas do sexo oposto eram vistos como perigos reais para o bem-estar social. Lilith era, portanto, uma personificação das forças de desordem que ameaçavam a vida familiar e o ciclo natural da reprodução. Isso ajudava a comunidade a justificar a presença de rituais e amuletos para manter o controle sobre o que não se podia ver nem prever. Ela se tornava, assim, um símbolo de resistência contra a ordem. Os nomes e a etimologia de Lilith e dos demônios Lilitu revelam muito sobre o entendimento mesopotâmico de espiritualidade, morte e sexualidade. Ao longo do tempo, esses conceitos foram adaptados e reinterpretados em várias culturas, sempre mantendo Lilith em um papel ambíguo entre o bem e o mal. Na Mesopotâmia, Lilith não era apenas uma figura de medo, mas um símbolo de forças naturais e da incerteza que essas forças traziam. Ela encarnava o desconhecido, o que fez dela uma figura temporal e inesquecível na história do pensamento humano. Os textos médicos da Mesopotâmia revelam uma perspectiva interessante sobre como Lilith e outros demônios eram vistos como causadores de doenças e desordens físicas. Esses textos, escritos em tabuletas de argila, mostram como a sociedade mesopotâmica utilizava explicações sobrenaturais para sintomas que não compreendiam.
Condições como convulsões, sangramentos e febres eram atribuídas à influência de espíritos, sendo Lilith uma das figuras mencionadas. Isso reflete uma crença profunda de que a saúde do corpo estava interligada com forças espirituais, revelando uma visão holística do ser humano. As descrições dos sintomas associados a Lilith eram específicas, com detalhes que parecem apontar para doenças reais. Por exemplo, havia registros de que demônios podiam fazer a pessoa revirar os olhos e sangrar pelo nariz. Os sintomas eram acompanhados de recomendações para exorcismos e outros rituais de purificação, refletindo um tratamento espiritual para males físicos. Essa abordagem mostra como a medicina antiga buscava entender e combater o que consideravam influências malignas invisíveis. Lilith, nesse contexto, não era apenas uma figura mítica, mas um demônio ativo na vida cotidiana. A forma como esses demônios eram categorizados também revela uma tentativa de ordem no caos da saúde humana. Demônios como Lilith eram descritos como entidades que atacavam pessoas do sexo oposto, reforçando a ideia de que havia uma conexão entre gênero e vulnerabilidade espiritual. Assim, os homens eram considerados suscetíveis aos ataques de Lilith, enquanto as mulheres eram vítimas dos Lilu. Esse tipo de distinção ajudava a sociedade a organizar e entender os perigos invisíveis que acreditavam rondar seus lares e corpos, criando uma relação entre medicina, espiritualidade e gênero. Além dos sintomas físicos, os textos médicos também descreviam estados emocionais e psicológicos como confusão mental e desespero. Essas descrições sugerem que demônios como Lilith também eram vistos como causadores de transtornos psicológicos. Acreditava-se que o espírito doente, ou possuído, alterava a percepção e a sanidade da pessoa, gerando um sofrimento profundo. Lilith e os Lilith tornavam-se, então, explicações sobrenaturais para os mistérios da mente humana. Essa concepção integrava saúde mental e espiritualidade, reforçando a visão de que o mundo invisível influenciava a vida humana de forma completa. Os tratamentos recomendados incluíam amuletos, tigelas de encantamento e rituais específicos para afastar demônios como Lilith. Essas práticas eram realizadas por exorcistas e sacerdotes, que aplicavam encantamentos cuidadosamente preparados para garantir a saúde espiritual e física. Esses rituais, além de tratarem o corpo, traziam paz para a mente e o espírito, aliviando a ansiedade causada pelo medo de demônios. O uso de rituais simbólicos para tratar sintomas é um testemunho de como o conhecimento médico da época lidava com as forças sobrenaturais, buscando restaurar a ordem por meio da fé. A presença de Lilith nos textos médicos mesopotâmicos oferece uma visão rica sobre as crenças e o entendimento de saúde na antiguidade. Lilith e outros demônios eram parte integral da medicina e da cura, sendo considerados causadores de doenças, mas também como figuras que podiam ser controladas por meio de rituais. Essa abordagem permitia que as pessoas se sentissem protegidas, sabendo que tinham meios para lidar com as influências invisíveis que, acreditavam, rondavam suas vidas. Assim, os textos médicos não eram apenas prescrições, mas também fontes de conforto espiritual. Na Mesopotâmia, demônios como os Lilith eram associados a jovens que morreram antes de realizar sua vida adulta, seja em termos de matrimônio ou maternidade. Esses espíritos eram considerados fantasmas insatisfeitos, que vagavam pela terra em busca de algo que nunca alcançaram em vida. Por essa razão, Lilith eram vistos como espíritos inquietos que assombravam especialmente homens jovens, atraindo-os e causando doenças. Essa ideia simboliza uma relação entre juventude interrompida e insatisfação, retratando um medo social de morrer antes de cumprir os papéis de vida desejados. Além disso, o Lilith era muitas vezes associado a aspectos de sexualidade reprimida e desejos não realizados. Esses demônios, especialmente os femininos, eram vistos como criaturas sedutoras que perturbavam a mente e o corpo dos homens, trazendo-os para um estado de fragilidade. Essa visão conectava o demônio feminino a uma ideia de energia sexual perigosa, mostrando como a sociedade projetava seus medos e ansiedades sexuais em figuras espirituais. Lilith e suas contrapartes femininas eram assim associadas ao mistério e à tentação, reforçando tabus e limites sobre a sexualidade feminina. Esses demônios eram também uma representação da juventude desviada, uma metáfora para os perigos de desejos e impulsos que não se encaixavam nas normas sociais. Lilith, como figura principal dessa classe de demônios, representava o oposto da mulher tradicional e, por isso, era vista como uma ameaça. A imagem de Lilith como uma figura sexual e desafiadora contribuía para a construção de limites rígidos de comportamento para mulheres, demonstrando o impacto desses mitos na estrutura social.
Era como se a sociedade usasse esses contos para impor o controle sobre impulsos vistos como perigosos. A crença de que demônios femininos assombravam homens também reflete uma visão social de gênero, onde o feminino é visto como portador de sedução e perigo. Esse medo é expressado na forma de histórias de Lilith e de Lilith, demônios que buscavam seduzir e drenar a vitalidade dos homens. Lilith, nesse sentido, era uma personificação do perigo da feminilidade fora de controle. Essa visão demonizada da sexualidade feminina reforçava a necessidade de manter um controle sobre as mulheres e suas expressões de independência, o que tem repercussões em questões de poder e liberdade feminina. Para proteger-se contra essas influências, práticas como o uso de amuletos e encantamentos eram adotadas, criando uma camada de segurança contra os encantos da sexualidade perversa. Esses rituais faziam parte do cotidiano das pessoas, especialmente dos jovens, que acreditavam que suas almas poderiam ser comprometidas por tais espíritos. A prática de proteção refletia o medo que a sociedade tinha da desordem que esses demônios representavam, uma desordem que transcendia o físico e atingia o emocional e o psicológico. A existência de Lilith e Lilith simbolizava, portanto, um esforço coletivo para manter a ordem. A figura de Lilith e dos Lilith como espíritos femininos sedutores continuou a evoluir nas crenças posteriores, tornando-se representações de uma sexualidade independente e perigosa. Com o tempo, Lilith passou a representar não só o medo da sexualidade incontrolável, mas também um símbolo de rebeldia contra normas sociais. Essa dupla visão de Lilith, como ameaça e como símbolo de liberdade, persiste em várias culturas e mitologias. Sua história é uma reflexão profunda das tensões sociais sobre gênero, desejo e poder que perduram ao longo dos tempos. O casamento simbólico com demônios como Lilith e Lilith era um ritual fascinante e peculiar usado para afastar esses espíritos inquietos. A prática envolvia a confecção de pequenas figuras representando o demônio, seja ele masculino ou feminino, e a realização de uma cerimônia de casamento. O objetivo desse ritual era oferecer ao espírito a paz e satisfação que ele buscava, ao invés de deixá-lo vagando e perturbando os vivos. Esse ato mostrava como as pessoas tentavam negociar com as forças invisíveis ao invés de simplesmente combatê-las. Esse tipo de casamento simbólico refletia a crença de que os demônios estavam em busca de uma vida que nunca tiveram, uma forma de completar sua existência. As pessoas acreditavam que, ao realizar esse ritual, elas estavam ajudando os espíritos a encontrar descanso. As cerimônias não envolviam apenas palavras, mas também objetos específicos e gestos que garantiam a união entre os demônios. Esse casamento simbólico servia para resolver um problema espiritual com uma solução socialmente compreensível, tornando o invisível mais próximo e compreensível. Essas cerimônias de casamento incluíam figuras de demônios masculinos e femininos, às vezes chamados de Lilith masculina e feminina. A ideia era criar uma nova relação espiritual que desviasse a atenção dos espíritos das vítimas humanas. O ritual de casamento é interessante, pois mostra como a sociedade mesopotâmica lidava com o conceito de desejo e satisfação para as almas dos mortos. Era uma forma de pacificação e de respeito ao desconhecido, onde o demônio não era destruído, mas satisfeito. Esse simbolismo de casamento destaca uma abordagem de harmonia em vez de repressão. O ritual também envolvia um processo de transferência simbólica, onde os problemas ou ameaças causados por esses espíritos eram desviados para outros objetos ou figuras. Esse processo de engano espiritual era uma forma de proteger as pessoas sem confrontar diretamente o espírito. As figuras representavam uma espécie de pacto de paz com as forças invisíveis. Essa solução demonstrava a engenhosidade com que as culturas antigas lidavam com o medo, utilizando a simbologia para estabelecer uma relação de controle e proteção com o mundo espiritual. Esses rituais eram realizados por sacerdotes ou especialistas em rituais, que sabiam como lidar com os demônios de maneira segura e eficaz. A cerimônia de casamento era acompanhada de encantamentos específicos, que reforçavam o compromisso do espírito em deixar a vítima em paz. Esses especialistas eram profundamente respeitados na sociedade, pois tinham o conhecimento necessário para realizar tais rituais. A importância do ritual refletia a valorização do equilíbrio e da harmonia, mesmo em relação a forças tidas como ameaçadoras. O casamento simbólico com demônios representa uma faceta única da espiritualidade mesopotâmica, onde até o mal era tratado com certo respeito e equilíbrio. Lilith, como figura de desejo e insatisfação, encontrava uma espécie de solução nesse ritual. A cerimônia mostra como o desejo de paz e proteção influenciava as práticas espirituais da época,
permitindo que as pessoas vivessem com menos medo das forças invisíveis. Esse ritual é uma expressão de uma cultura que preferia apaziguar o mal em vez de destruí-lo, reforçando a ideia de que o entendimento e a negociação eram preferíveis ao confronto direto. O relevo de Berne é um artefato fascinante da Babilônia antiga, datado de aproximadamente 1800 a.C., e é famoso por sua imagem de uma figura feminina com asas e garras. Durante muitos anos, estudiosos pensaram que essa figura representava Lilith, associando suas características a essa entidade mítica. A postura, as asas e o semblante misterioso da figura no relevo reforçaram essa conexão, fazendo com que Lilith fosse reconhecida como um ícone visual mesmo fora do contexto judaico. Contudo, estudos recentes mostram que essa interpretação é, na verdade, um equívoco. Atualmente, a maioria dos pesquisadores acredita que o relevo de Berne representa uma deusa, provavelmente Shar ou Erekigal, figuras proeminentes da mitologia mesopotâmica. Ambas são divindades ligadas à morte, à guerra e à fertilidade, características que inicialmente confundiram os estudiosos ao tentar identificá-las com Lilith. Essa confusão ilustra como as imagens de figuras femininas poderosas tendiam a ser interpretadas de maneira negativa, projetando em Lilith traços que pertenciam a outras divindades. A conexão entre o relevo e Lilith mostra como os mitos e interpretações sobre ela evoluíram. Essa interpretação equivocada reforça uma tendência antiga de associar o feminino a símbolos de mistério e perigo. Lilith, muitas vezes vista como um espírito noturno e independente, foi associada à figura de Berne por causa de sua aparência sombria e atributos físicos. Esse equívoco acabou reforçando a imagem de Lilith como uma ameaça à ordem social, uma figura sensual e perigosa. O relevo foi assim interpretado como uma representação visual da rebeldia e da independência feminina, características que se alinham à figura de Lilith, mas que, na verdade, têm uma raiz mais complexa e diversa. O fato de Lilith ter sido associada a uma deusa mostra como os conceitos de feminilidade e poder estavam entrelaçados na antiguidade. Ishtar e Erekigal são figuras que ocupavam um papel central na mitologia mesopotâmica, representando tanto a vida quanto a morte, a fertilidade e a destruição. A confusão de Lilith com essas deusas reflete uma antiga visão onde mulheres que fugiam do padrão eram vistas com desconfiança. Lilith, mesmo sem ser uma deusa, se tornou um símbolo das forças incontroláveis, reforçando um estereótipo antigo sobre o feminino e o perigo. Com o avanço dos estudos arqueológicos, a verdadeira identidade da figura do relevo de Berne foi revelada, o que trouxe uma compreensão mais precisa sobre as crenças e representações femininas na Babilônia. Ainda assim, o mito de Lilith como uma figura associada ao relevo persiste na cultura popular, onde ela é vista como uma deusa do caos e da sedução. Essa imagem perpetua a tradição de enxergar Lilith como uma presença complexa, misturando elementos de poder, sedução e perigo. Mesmo que o relevo não represente Lilith, ele contribuiu para consolidar sua imagem como uma figura multifacetada. Essa confusão entre Lilith e o relevo de Berne ilustra como a figura de Lilith foi moldada e interpretada ao longo dos séculos. De uma entidade associada a demônios noturnos, ela foi elevada a uma deusa para representar o lado sombrio da feminilidade. Hoje, Lilith continua a ser uma figura inspiradora, mas também temida, demonstrando como as narrativas e a iconografia podem transformar e adaptar mitos de acordo com as necessidades culturais de cada época. Esse mito, ainda que corrigido, permanece um símbolo de sua persistente e enigmática presença na história. A figura de Lilith aparece brevemente na Bíblia hebraica, especificamente em Isaías 34, onde seu nome surge em meio a uma profecia sobre a desolação do reino de Edom. O texto descreve um cenário apocalíptico, onde animais selvagens e criaturas demoníacas tomam conta da terra devastada. Nesse contexto, Lilith é mencionada como uma entidade que encontra repouso entre as ruínas, reforçando sua imagem como um espírito do deserto. Esse versículo se tornou uma referência central para a compreensão de Lilith no judaísmo, mas seu significado é debatido entre os estudiosos. As traduções da Bíblia variam bastante em relação à palavra Lilith, refletindo a incerteza sobre a identidade da figura mencionada. Algumas versões traduzem o termo como criatura noturna ou coruja, enquanto outras optam por demônio do deserto ou até mesmo fantasma. Essa variação nas traduções aponta para uma ambiguidade sobre o verdadeiro papel de Lilith no texto bíblico, demonstrando o desafio de interpretar uma figura tão antiga e multifacetada. As diferentes versões ilustram como Lilith pode ser vista tanto como um espírito literal quanto como um símbolo de isolamento e desolação. A associação de Lilith com o deserto é importante para entender sua imagem como um espírito solitário e perigoso.
Na tradição judaica, o deserto era visto como um lugar de provações e de presença de espíritos malignos, representando a distância de Deus e da proteção divina. Lilith, nesse contexto, é uma figura que habita o desconhecido, longe da ordem e da vida. Essa associação com o deserto reforça seu caráter de independência e sua natureza transgressora, em oposição à vida doméstica e à proteção da família, criando uma figura que vive à margem da sociedade. Essa interpretação é reforçada pela tradução grega da Bíblia hebraica, a Septuaginta, onde Lilith é identificada como um centauro, uma figura mítica de origem grega. Já na tradução para o latim, a Vulgata, Lilith é traduzida como Lamia, uma figura mitológica greco-romana conhecida por atacar crianças. Essas traduções refletem uma tendência de enxergar Lilith através da lente de mitologias locais, moldando sua figura de acordo com tradições culturais de diferentes povos. A transformação de Lilith em uma entidade assustadora se adapta bem a cada contexto, onde ela é vista como um demônio ameaçador e sombrio. Na tradição judaica, Lilith é frequentemente interpretada como um tipo de demônio ou criatura sobrenatural, em vez de uma entidade específica. Esse ponto de vista mostra que Lilith poderia ter sido uma classe de seres, como os Lilitu da Mesopotâmia. O pluralismo de sua imagem na Bíblia sugere que ela representava tanto um perigo concreto quanto uma metáfora para o caos e o medo. Lilith, ao lado de criaturas demoníacas do deserto, representa forças que ameaçam a ordem divina e, assim, torna-se um símbolo poderoso e inquietante. Ao longo da história, essa única referência a Lilith na Bíblia deu origem a um vasto corpo de interpretações e lendas. Cada tradução e interpretação adicionou um novo elemento ao mistério de sua figura, ampliando seu papel de acordo com as crenças e temores de cada época. Lilith tornou-se uma entidade que simboliza o lado oculto da espiritualidade, um espírito que habita os limites do conhecido. Sua presença breve, mas poderosa, no texto bíblico reflete o impacto duradouro que figuras como ela têm na imaginação coletiva, desafiando as fronteiras entre o sagrado e o profano. Os manuscritos do Mar Morto oferecem um vislumbre intrigante de Lilith como uma figura espiritual e demoníaca. Entre esses documentos, há uma menção a Lilith em um texto de exorcismo, que invoca a proteção divina contra uma série de espíritos, incluindo Lilith e outras entidades destruidoras. Esses manuscritos, datados entre o terceiro século a.C. e o primeiro século depois de Cristo, revelam como Lilith era temida como uma ameaça sobrenatural. Sua inclusão ao lado de demônios e espíritos perigosos reforça a ideia de que ela representava um tipo de mal que precisava ser exorcizado. Lilith nos manuscritos do Mar Morto é mencionada como uma figura singular, mas também é tratada como uma categoria de demônios, sugerindo que seu nome poderia se referir a mais de um espírito. Essa dualidade aponta para uma compreensão ambígua da figura de Lilith, onde ela é tanto uma personagem específica quanto um grupo de entidades demoníacas. Essa visão amplia sua presença nas tradições judaicas e mostra que ela era vista como uma ameaça concreta, que exigia práticas específicas de exorcismo e proteção. A referência a Lilith nesse contexto demonstra sua influência em práticas religiosas antigas. Além dos textos de exorcismo, Lilith é citada em outros hinos e orações, onde é incluída em listas de espíritos e demônios que causam desordem e sofrimento. A associação de Lilith com essas figuras perigosas reflete uma visão popular de que ela era responsável por doenças, infelicidades e até mesmo a morte. Esses textos mostram uma visão dualista, onde Lilith representa uma força contrária à ordem e à proteção divina, exigindo rituais e invocações específicas para afastá-la. Dessa forma, os manuscritos demonstram uma espiritualidade preocupada com o equilíbrio e a proteção contra as forças negativas. O uso de Lilith em rituais de exorcismo revela a importância de afastá-la das comunidades e lares judaicos. Textos como esses eram utilizados para garantir que a presença de espíritos demoníacos, incluindo Lilith, não afetasse a vida das famílias. As práticas de proteção indicam uma crença profunda no poder das palavras e dos rituais sagrados para manter esses espíritos afastados. Esses rituais de exorcismo reforçavam a ideia de que a sociedade precisava de proteção espiritual contra forças que escapavam ao controle humano, especialmente demônios que representavam perigos concretos, como Lilith. A presença de Lilith nos manuscritos do Mar Morto também sugere que ela já era uma figura consolidada e temida entre os judeus da época. Apesar de sua origem em mitos mesopotâmicos, ela foi adaptada e incorporada à demonologia judaica, assumindo um papel específico no imaginário religioso. Essa transição mostra a capacidade de adaptação de Lilith a diferentes contextos e culturas, consolidando sua presença como uma figura de autoridade e terror.
Sua inclusão nos manuscritos do Mar Morto é uma prova de sua importância na construção de rituais de defesa espiritual. Os manuscritos do Mar Morto nos fornecem uma das mais antigas menções a Lilith na tradição judaica, mostrando sua evolução como uma ameaça sobrenatural que exigia cautela. Ela é vista como uma entidade maligna, mas ao mesmo tempo uma figura com papel específico na cosmologia da época. Sua persistência nesses textos reforça a complexidade de sua imagem, que mistura medo, respeito e uma necessidade contínua de proteção espiritual. Lilith, nesse contexto, emerge não apenas como uma entidade demoníaca, mas como uma força que continua a fascinar e desafiar as concepções de bem e mal. As tigelas de encantamento encontradas na Mesopotâmia oferecem um testemunho fascinante de como comunidades antigas, especialmente as judaicas, protegiam suas casas contra o mal. Datadas entre o VI e VIII séculos depois de Cristo, essas tigelas eram gravadas com encantamentos destinados a afastar demônios e espíritos malignos, como Lilith. A presença de Lilith nas inscrições dessas tigelas demonstra sua importância como uma ameaça reconhecida e temida. Esse tipo de objeto refletia as ansiedades da época e a crença de que certos rituais podiam afastar influências negativas. Lilith, como um dos alvos desses rituais, era uma figura de destaque nas práticas de proteção espiritual. Essas tigelas não apenas continham encantamentos, mas também invocações poderosas de figuras sagradas para proteger as famílias. A linguagem usada era cuidadosamente escolhida para intimidar e repelir o espírito de Lilith, considerado uma ameaça para a saúde e a paz do lar. Em muitos casos, os encantamentos mencionavam figuras divinas ou santas que protegiam contra Lilith e outros demônios. Essa combinação de palavras e nomes sagrados tornava as tigelas símbolos de segurança, canalizando as crenças e temores dos praticantes. Lilith era mencionada como uma entidade a ser evitada, e a tigela funcionava como uma barreira contra suas ações. Muitos desses encantamentos também incluíam documentos de divórcio simbólicos, onde os praticantes declaravam a separação de Lilith, tanto em sua forma masculina quanto feminina. Esse documento de divórcio é especialmente interessante, pois reconhecia Lilith como uma presença indesejável a ser formalmente afastada do lar. Declarações como este ao divórcio da Lilith revelam o cuidado com que essas práticas eram conduzidas, reconhecendo Lilith como uma entidade ameaçadora, mas que podia ser controlada e expulsa. O conceito de divórcio simbolizava um rompimento definitivo, criando um distanciamento espiritual essencial para a segurança. As tigelas de encantamento eram normalmente enterradas em locais estratégicos dentro das casas, como em cantos ou portas, para formar um círculo de proteção. A prática de esconder as tigelas reforçava a ideia de uma barreira invisível contra Lilith e outros espíritos. Esse ritual de enterramento protetor era comum na cultura judaica babilônica e também em outras comunidades que usavam tigelas de encantamento. O local exato onde as tigelas eram enterradas refletia o desejo de criar um ambiente seguro, onde Lilith e suas influências não pudessem penetrar. Essa prática mostra como a sociedade usava simbolismos para afastar energias indesejadas. A escolha da língua aramaica judaica para escrever os encantamentos nas tigelas mostra a interseção entre cultura e espiritualidade na Mesopotâmia. O aramaico era amplamente compreendido, o que facilitava a criação de encantamentos acessíveis para diversas comunidades. Isso reflete o cuidado em tornar o conhecimento espiritual disponível para todos, especialmente quando lidavam com forças ameaçadoras como Lilith. A linguagem comum ajudava a solidificar a confiança no poder do ritual, reforçando a sensação de proteção contra demônios. Lilith, como uma entidade sempre presente, era uma das principais razões para o uso dessas proteções. As tigelas de encantamento revelam a complexidade das práticas espirituais da época, mostrando como as comunidades mesopotâmicas interpretavam e enfrentavam ameaças espirituais. A figura de Lilith, vista como um demônio perigoso, era um dos principais alvos dessas práticas, e sua expulsão simbolizava a restauração da paz e da ordem no lar. Esse uso de tigelas como barreiras espirituais ilustra o poder que esses objetos representavam e a confiança que os praticantes depositavam neles. Lilith era, para muitos, uma presença que poderia ser contida por meio desses artefatos, permitindo às famílias viver com mais tranquilidade. A narrativa de Lilith como a primeira esposa de Adão surge no alfabeto de Ben Sira, um texto judaico anônimo que data entre o 8º e o 10º século depois de Cristo. Este é o primeiro texto conhecido que expande a história do Jardim do Éden e apresenta Lilith como uma companheira criada a partir do mesmo pó que formou Adão. A história revela que Lilith se recusa a se submeter a Adão, acreditando que ambos são iguais,
uma posição que leva ao conflito e à sua eventual saída do paraíso. Esse mito consolida Lilith como uma figura de independência e rebeldia na tradição judaica. Ao deixar o Éden, Lilith vai para o Mar Vermelho, onde se junta a outros demônios e gera centenas de filhos. Essa transformação de Lilith em uma figura demoníaca reforça sua imagem como uma ameaça para a sociedade, especialmente para mulheres grávidas e crianças. No mito, ela é perseguida por 3 anjos que a pedem para retornar a Adão, mas Lilith se recusa, mesmo sob ameaça de morte. Essa parte da narrativa apresenta Lilith como uma entidade poderosa, que desafiou a autoridade de Adão e de Deus. Essa representação cria uma dualidade interessante, onde Lilith é vista tanto como maligna quanto corajosa. O alfabeto de Ben Sira também menciona que Lilith faz um pacto com os anjos, prometendo não prejudicar os bebês que usarem um amuleto com o nome dos anjos. Esse acordo simboliza uma espécie de trégua entre Lilith e a sociedade, mostrando que, embora ela seja vista como uma ameaça, é possível afastá-la por meio de proteções espirituais. Esse detalhe contribui para a tradição de amuletos e rituais de proteção contra Lilith, especialmente para as mulheres grávidas. Esses amuletos continuam a ser usados como uma forma de proteção, refletindo o impacto duradouro de Lilith na cultura judaica. A recusa de Lilith em se submeter a Adão também simboliza uma rejeição dos papéis tradicionais de gênero, o que torna sua figura uma representação de autonomia feminina. Essa característica a torna popular em certos círculos modernos, onde ela é vista como um símbolo de resistência ao patriarcado. No alfabeto de Ben Sira, Lilith é retratada como uma anti-mãe que mata bebês humanos enquanto gera demônios, o que reforça o medo cultural em torno de mulheres que desafiavam as normas sociais. A visão de Lilith como uma figura subversiva foi consolidada nesse período. O mito de Lilith como a primeira esposa de Adão também ajuda a explicar uma diferença nas 2 narrativas de criação encontradas no Gênesis. Enquanto o primeiro capítulo fala da criação simultânea do homem e da mulher, o segundo descreve a criação de Eva a partir da costela de Adão. Alguns estudiosos sugerem que essa diferença indica 2 esposas diferentes: Lilith, criada igual a Adão, e Eva, feita de uma parte de seu corpo. Essa interpretação não está na Bíblia, mas o mito de Lilith oferece uma explicação simbólica para essas variações no texto sagrado. Essa história de Lilith como a primeira esposa de Adão influenciou grandemente a tradição judaica e gerou uma visão distinta da figura feminina. Ela passou a ser vista como um símbolo do feminino selvagem, uma entidade que, embora demoníaca, representa liberdade e independência. Esse mito consolidou sua presença na cultura popular e religiosa como uma figura que transcende limites e questiona a submissão. Lilith, através do alfabeto de Ben Sira, tornou-se um arquétipo de resistência, e sua história é até hoje um ponto de discussão sobre igualdade e o papel das mulheres na sociedade. A imagem de Lilith passou por uma transformação significativa no século XX, onde ela foi reinterpretada como um ícone de resistência feminina e empoderamento. Durante a segunda onda do feminismo, Lilith foi resgatada do imaginário religioso e transformada em símbolo de liberdade e independência. Sua história de recusa em se submeter a Adão e seu exílio do paraíso passaram a ser vistas como atos de coragem e autonomia. Essa releitura fez com que Lilith se tornasse uma figura inspiradora para mulheres que buscavam igualdade e liberdade de expressão, principalmente nas comunidades judaicas. Em 1976, foi lançada a revista feminista judaica Lilith, que buscava dar voz às mulheres dentro da tradição judaica. O nome da revista reflete o desejo de ressignificar Lilith, transformando-a de uma figura demoníaca em um símbolo de resistência contra normas opressivas. A revista abordava temas de empoderamento feminino e desafios enfrentados por mulheres, especialmente dentro da cultura e religião. A escolha de Lilith como ícone desse movimento marcou um ponto de virada na forma como ela era vista, colocando-a como uma pioneira na luta contra o patriarcado. Lilith, que antes era uma figura associada ao mal e à desordem, foi reinterpretada como uma mulher que, ao recusar a submissão, reivindica seu próprio espaço. Essa reinterpretação é uma resposta moderna à tradição de vilanizar mulheres independentes e subversivas. Assim, Lilith passou a simbolizar não apenas rebeldia, mas também dignidade e autoconfiança. Esse novo significado, que a transforma em um ícone de feminismo, ressalta o quanto a figura de Lilith se adapta a diferentes contextos e demandas sociais. Ela se tornou uma espécie de heroína para mulheres que buscam autonomia. Essa transformação de Lilith em símbolo feminista transcendeu o público judaico e atingiu diversas culturas e comunidades modernas. Hoje, ela é uma figura popular não apenas entre feministas,
mas também entre grupos pagãos e neopagãos que veem nela um símbolo de poder e liberdade. A imagem de Lilith é frequentemente associada à figura de uma bruxa, uma mulher poderosa e livre, que desafia as normas estabelecidas. Essa nova representação de Lilith reflete uma mudança cultural em como o poder feminino é visto e valorizado, celebrando-a como uma força positiva. A crescente popularidade do nome Lilith como um nome próprio para bebês também reflete essa mudança cultural. Desde o início dos anos 2010, o nome Lilith tem subido nas listas de popularidade de nomes para meninas, especialmente nos Estados Unidos e em países europeus. Esse fenômeno é um indicativo do quanto a imagem de Lilith foi ressignificada, transformando uma figura temida em um símbolo positivo. Pais que escolhem o nome Lilith para suas filhas frequentemente associam o nome à independência e à força feminina, mostrando o quanto o mito evoluiu. Lilith hoje representa uma figura que transcende o bem e o mal, uma entidade que desafia e inspira. A sua jornada de transformação, de demônio a ícone feminista, é um testemunho de como os mitos e as histórias se adaptam às necessidades culturais e sociais. Para muitas mulheres modernas, Lilith representa a luta contínua por igualdade e respeito, uma figura que encarna a coragem de seguir o próprio caminho. Em sua longa trajetória, Lilith saiu das sombras do medo e se tornou um símbolo de resiliência e poder, provando que o passado pode ser ressignificado em novos e poderosos significados.